Bom dia, amigos, bom dia irmãos, tudo bem com vocês? Como foi aí a semana anterior? Tenho certeza que foi bênção, tenho certeza que o Senhor em tudo esteve com você, guardando, livrando, cuidando de você. Até porque a prova maior de que isso aconteceu é que você está aí já iniciando essa semana de trabalho, né? E uma semana que com certeza o Senhor continuará com as suas mãos estendidas, cuidando de você, te dando aí o suporte necessário para que a sua semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Para isso, creia que Deus é bom, creia que Ele é o nosso cuidador. Sim, um grande abraço para você que está aí me ouvindo nesse dia. Bom, vamos ao que interessa. Nós estávamos falando e viemos já falando durante essa semana, aliás, durante essas últimas semanas, estamos falando aí dos 10 mandamentos e fazendo um comentário aplicado a eles e no nosso dia a dia, como isso tem funcionado. Eu creio que Deus tenha abençoado a tua vida e tenha abençoado de forma que o entendimento, uma vez alcançado, faça com que nós tenhamos vida melhor, faça com que nós tenhamos aí uma aproximação com Deus melhor. E os 10 mandamentos, hoje é o 5º mandamento. Já falamos aí a respeito de 4 mandamentos, né? E começamos a falar agora da parte onde os mandamentos ele faz aí a determinação daquilo do relacionamento entre os homens. Deus te abençoe, o Branco. Tem aí uma semana de bênção, uma semana de vitória, viu? Aquele abraço. Permaneça firme no Senhor, porque Ele é o nosso sustento. Então, do relacionamento de Deus com os homens, nós falamos de homens com Deus, Deus com o homem, diretamente falamos do 1º até o 4º mandamento. E aí, que foi para guardar o dia do sábado, o dia do Senhor, o dia que devemos ter aí a preocupação de, além do nosso descanso físico, que ele é necessário, mas que nesse dia do descanso físico seja também um dia de comunhão com Deus, um dia de comunhão com o Senhor, de busca ao Senhor, um dia de agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele realizou nos 6 dias anteriores. Então falamos aí de guardar o sábado. Hoje nós vamos falar sobre honrar o pai e a mãe. E está lá em Êxodo 20, no versículo 13. Êxodo, capítulo 20. Anota aí, depois você lê com cuidado, você lê com atenção, com um tempo maior para uma reflexão. Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, no versículo 18, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o mandamento, honrar o pai e a mãe, de forma que o Senhor acrescente os nossos dias. Acredito que você já ouviu falar deste mandamento. O problema que nós temos hoje é até quando, né, as pessoas compreendem a importância de se respeitar isso e de se obedecer, já que é um mandamento. Quando nós entendemos lá o verbo honrar, como começa o texto, né, nós temos lá uma definição que honrar é dar crédito. Honrar é dar merecimento. Honrar pode ser também exaltar, pode ser glorificar, mas não creio que Deus tenha tratado o pai e a mãe e honrar dentro desse princípio de que o pai precisa ser glorificado, que a mãe precisa ser exaltada, simplesmente assim, né?
pela definição simples de exaltação e pela definição simples de glorificação. Mas creio plenamente que quando Deus disse, honra o teu pai e tua mãe, ele diz, olha, dê crédito ao seu pai e sua mãe. Olhe seu pai e sua mãe com um olhar de merecimento, por tudo aquilo que ele significa e tudo aquilo que ele é. Eu lembro que eu sempre falo para vocês da época que eu dava aula, porque quando eu dava aula no CFC, foi um período muito rico de contato com pessoas de uma idade menor, a partir dos 18 anos de idade, e eram muitos, né? Eu fiquei 10 anos dando aula, então tem uma gama enorme de meninos e meninas que tiveram a oportunidade, eu tive a oportunidade de conversar com eles, de estarmos pensando e falando sobre família, sobre relacionamentos. E eu digo sempre que a minha aula, ela não era só uma aula para a formação do trânsito, para o trânsito, mas era uma formação também de cidadania, uma formação da família, através de ensinamentos que o próprio Código de Trânsito termina caminhando, né, endereçando para esse sentido. E aí, nesse sentido, quando a gente passava a falar da questão da responsabilidade, a questão do respeito, que isso vem de casa, isso já começa no ambiente familiar, às vezes a gente comentava a respeito de como é que se vê, como é que eles se comportavam diante da condição de honrar pai e mãe, da condição de olhar para o pai, o que ele enxergava quando ele via o pai, ou quando ele via a sua mãe. E tinha uma resposta muito comum, de que mostrava que não era tão importante a ideia de pai e mãe, de respeito a pai e mãe, de consideração a pai e mãe, porque parecia algo muito natural. Olha, meu pai e minha mãe de repente me geraram e aí a partir desse momento tô aí. E eu explicava para eles que de uma forma bem simples e direta, eles devem ou deviam a vida a seus pais. É assim mesmo. A minha vida eu devo aos meus pais. Eles foram naturalmente os meus geradores. Se não tivesse havido entre eles algum tipo de acordo, algum tipo de consenso, na grande maioria dos casos, os filhos não seriam gerados e eu também não estaria aqui. Então é um princípio muito simples, iniciando por aí, dentro dessa visão que eu estou encaminhando, né, que eu encaminhei até agora, é que o pai e a mãe é o nosso gerador da nossa vida. Não estou entrando no mérito da espiritualidade, que Deus é o dono da vida, estou falando humanamente. Que fique claro isso. Talvez a sua mente pode ser puxada para um lado que não é o que eu estou dizendo para vocês agora. Estou falando da questão simplesmente material e humana. Então, ele é o nosso pai, nossa mãe, eles, o nosso pai e nossa mãe, são os nossos geradores. E só por isso já seria motivo de honrá-los constantemente, já que você ama a vida. Então tá, o que abrange esse mandamento? Quando eu falo em honrar pai e mãe, o que abrange esse mandamento? Onde chega, né, a nosso compromisso? O primeiro é bondade com nossos pais. Quando a gente fala de bondade, ela não está relacionada só a ações de bondade, mas sentimento de bondade com os nossos pais, sentimento de gratidão aos nossos pais por tudo que eles representaram e pelo que eles fizeram. Ah, mas meu pai não é tão bom assim. Dá uma olhada direitinho, se você não tem sido também uma parte que tenha contribuído para que de repente em alguns momentos o seu relacionamento com o seu pai não seja tão agradável como poderia ter sido. Mas a bondade é algo que a Bíblia ensina, que nós devemos ser bondosos uns para com os outros. Você imagina com relação aos nossos pais, que são aqueles que nos deram a providência, são aqueles que nos deram a proteção, são aqueles que cuidaram de nós. Então, a bondade, além de ser um mandamento geral para todos, com relação a todos, a bondade também
ela é importante, ela é fundamental no relacionamento com os pais. Há uma tendência de que a partir de determinada idade, o homem ou a mulher, a menina, o menino, ele entra num processo de rebeldia, num processo de não entendimento. É o que a gente às vezes chama de a tal da aborrecência. Mas nós devemos tomar muito cuidado com isso. Os pais devem ficar atentos às transformações que acontecem nos seus filhos, mas os filhos devem estar atentos, porque essa fase ela vai acontecer, ela vai passar, mas em nenhum momento nós temos o direito de maltratar os nossos pais, porque nós estamos passando por determinada fase de idade, ou estamos passando por determinadas situações, sejam elas financeiras, sejam elas afetivas. Os nossos pais não são as pessoas onde nós devemos descarregar a nossa frustração, a nossa tristeza ou a nossa perda. Trate seu pai com bondade, trate seu pai com amor, trate seu pai com o carinho que ele merece. Gerador, seu gerador, sua mãe, sua cuidadora. Sua mãe é aquela que, não estou apelando para uma questão só emocional, não, mas é uma questão da razão. Se tem alguém que se preocupou com você para que você chegasse onde você está hoje, na idade que você está hoje, esse alguém foi sua mãe. Foram noites que, se você foi uma criança problemática no sentido da saúde, você foi doente, ou uma pessoa que, com certeza, sua mãe perdeu noites e noites de sono, zelando por você, velando o seu sono, de forma que você pudesse chegar aonde você chegou, estar aonde você está hoje. Então, ser bondoso com os nossos pais, ser bondoso com os pais. Ser obediente aos pais. E aí, nós temos um conflito muito grande. Porque a obediência é algo que requer de nós uma tomada de decisão. Obedecer não é concordar com o que está sendo feito ou com o que está sendo dito. Nem sempre obedecer vai trazer o prazer de fazer aquilo. Porque obedecer é simplesmente obedecer. Alguém deu uma ordem, eu vou e obedeço. Não existe no meio uma pergunta: você concorda com isso? E aí, as pessoas se arvoram no direito de questionar os seus pais. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu faço, aquilo eu não faço. As pessoas hoje se acham no direito de se colocarem muitas vezes em igualdade com o pai. Eu sei disso por causa de comportamentos simples, até de tratamento. Alguns pais têm responsabilidade nisso, né? Quando você trata seus pais de forma igual, é você pai, é você mãe, coloca em tom de igualdade com você, em nível de igualdade, normalmente a questão da obediência ela fica prejudicada. Fica prejudicada porque você acha, então, a pessoa acha, estou falando você, me entenda num caráter geral, tá? A pessoa acha e acredita que então ela pode discutir determinadas coisas, que ela pode impor determinadas coisas. E aí nós vamos lá em Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, ele escreve ao povo de Éfeso, e aí ele deixa lá uma série de orientações para a igreja, uma série de orientações para o povo, e uma delas é com relação a nós, filhos, né? E ele diz lá em Efésios 6, no versículo 1. Ele começa assim, olha: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo.
Paulo também já dizia, olha, seja obediente aos seus pais, mas faça uma avaliação daquilo que está acontecendo, daquilo que ele está te pedindo, ou daquilo que ele está te orientando, de forma que você avalie se isso é justo ou não. Paulo diz, olha, obedeça a seus pais, seja obediente, porque isto é justo. Então a obediência é justiça para aquilo que seu pai representa. Ah, mas meu pai pode pedir alguma coisa que não seja. Olha, seja bastante inteligente, seja bastante cuidadoso, seja bastante preocupado em tomar decisões certas, porque se caracterizar uma desobediência ao teu pai, é lógico que a justiça de Deus também ficará à parte. A justiça não acontecerá. Lembra que tudo isso nós estamos falando de pais que tenham lá um padrão de normalidade, um pai que tenha lá uma condição de normalidade. Sim, são pais, simplesmente pais que são normais. A gente sabe que existem pessoas que infelizmente têm um comportamento totalmente adverso, voltado para drogas, voltado para a criminalidade, e não é desse tipo de pai que a Bíblia está falando. Está falando do pai comum, aquele que cuida, que zela, que ama seus filhos. No versículo 2 ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa? Que você vá bem e que viva muito tempo sobre a terra. Obedecer o pai e a mãe é justo, garante vida plena e garante vida longa. Porque existe uma ponte aí, existe um ligamento que muitas vezes a gente não está percebendo. Obedecer os nossos pais na terra caracteriza a obediência a nosso Deus. E isso faz então com que Deus, o dono da vida, nos dê mais dias, porque somos então justos com aqueles que Ele, o Eterno, determinou para serem nossos pais. Então, honrar o pai é o primeiro mandamento e ele é com uma promessa. Então, obedecer aos pais. Cuidado como você fala com o seu pai, cuidado como você expressa. Cuidado com as agressões que são feitas e realizadas para os pais. Hoje em dia, isso é muito comum. As pessoas, em função da liberdade social, é muito comum. É muito comum. Eu falo hoje em dia, não nesses últimos anos, não. Eu posso dizer que essa última geração, ela é uma geração bastante complicada no relacionamento pai-filho. Em função da liberdade que se buscava, em função da sociedade em que se vive, né? Quando você tem filhos que com 10, 12 anos de idade, eles são donos das suas próprias decisões, são donos de suas decisões, não passam pelo conceito pai e mãe, dá uma liberdade total, é natural que com isso se altere o relacionamento. O falar seja no mesmo nível, seja igual, que as agressões, a verbalização de agressões, ela também seja aceita como padrão de liberdade, Pode até parecer que eu seja antiquado, que eu seja antigo, eu sou um homem com 52 anos de idade, alguém pode ouvir isso, alguém mais jovem ouvindo eu dizer isso, pode falar assim, não, mas isso é arcaico, isso é do tempo passado. Eu quero te dizer o seguinte, que o bom tratamento dos pais não é do tempo passado, é uma ordem de Deus para toda uma vida. E quando você encontra um filho que ele usa palavrões para falar com seus pais, ele xinga os seus pais, não é de Deus esse comportamento. Não está certo, não está certo. Ah, mas a culpa é do meu pai que me ensinou assim. Então eu estou te dizendo para você, nesta manhã, que você precisa repensar e mudar a sua forma de fazer, mesmo que o seu pai tenha permitido que você faça da forma errada.
A honra ao teu pai não vai partir dele para você. A honra ao teu pai, neste caso do mandamento, não depende da forma como teu pai te ensinou. A honra ao teu pai, à tua mãe, está determinada por Deus e parte de você para os seus pais. Então mude o caminho, mude a forma como você tem feito e comece a tratar teu pai e tua mãe com a honra, com o merecimento e com o crédito que eles merecem. Aí você pode pensar assim, não, mas então a responsabilidade sempre é nossa, né? Tudo é para nós os filhos. Eu quero te dizer que não, que Deus continua também responsabilizando os pais, porque ele diz no mesmo livro de Efésios, no versículo 4, ele diz, olha pais, não provoca a ira nos vossos filhos, mas cria os seus filhos no cuidado do Senhor, no ensinamento do Senhor, cria os seus filhos na admoestação do Senhor. Então existe também uma responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Sim, um pai que é relapso, que deixa seu filho fazer tudo o que ele quer fazer, da forma como ele quer fazer, que não direciona o seu filho para o princípio da boa educação, do bom comportamento, e principalmente não encaminha o seu filho para aquilo que é a verdade de Deus, não encaminha o seu filho para Deus, para os ensinamentos de Deus, é um pai relapso, é um pai que não está fazendo a parte dele naquilo que Deus determina que seja feito. Um exemplo muito bom de um comportamento de filhos é o filho pródigo. Se você tiver a curiosidade, coloca aí nos comentários e eu te mando um comentário a respeito de onde está a passagem e quem era o filho pródigo e alguns detalhes da vida do filho pródigo. Então depois você pode mandar nos comentários e eu falo com você. Mas o filho pródigo foi aquele que, tendo tudo, tendo uma família, tendo uma estrutura, no meio do caminho ele chega para o pai e fala, olha, eu não quero mais morar com você, eu não quero mais viver com você, eu quero a minha parte da herança. A herança normalmente é algo que os pais nos deixam ou deixam para os seus filhos pós-morte, né? Esse filho não, nessa parábola que Jesus conta, esse filho não, ele pede antes da morte do pai, então acontece que o pai generosamente dá a ele toda a sua parte e ele vai embora. E como é muito comum acontecer, isso os filhos vão, gastam tudo, perdem tudo, depois voltam arrependidos porque tomaram uma decisão errada, deram um passo errado. Isso aconteceu com o filho pródigo. Gastou tudo aquilo que o pai tinha dado e agora ele volta sem nada e se apresenta ao pai arrependido por aquilo que ele fez. Então isso a gente tem que levar muito a sério essa decisão pessoal, sem uma consulta, sem um cuidado. É natural que na história o pai, então, vendo seu filho voltando todo quebrado, todo perdido, todo prejudicado por causa da decisão errada que tomou, o pai recebe esse filho e dá a ele uma nova oportunidade de ser filho, né? E é recebido como filho amado, que fez algo errado. É um bom exemplo de que como nós devemos estar atentos àquilo que nós fazemos enquanto filhos e à honra que nós prestamos ao nosso pai. Não quero, de novo eu vou falar disso, não quero me parecer ser simplesmente emocional. Não quero. Mas é sério. Para quem já tem aí o seu pai na eternidade, essa palavra ela é extremamente importante. Você observar e viver e saber que seu pai está na eternidade. Mas dentro do teu coração existe paz. Existe paz. Olha, o meu pai, minha mãe,
partiu, está na eternidade, e eu fiquei, e a única coisa que ficou em mim foi a saudade. Eu não tenho nenhum peso, nenhuma culpa, não me sinto responsabilizado. Isso aí é muito importante. E é algo que é criado durante toda uma vida. Toda uma vida de relacionamento com os nossos pais. Porque naturalmente o que vai acontecer é que eles irão na frente. Isso é natural. Se acontecer diferente, fugiu da natureza. Mas é muito bom que quando chegou o momento do luto, o momento da separação, você vai viver o seu luto e na sua mente, no seu coração, você possa, caso olhe para o espelho, olhar para o espelho e dizer: olha, papai foi, mamãe se foi, mas eu fiz a minha parte. Amei, honrei, dei crédito, fui bondoso, fui cuidadoso com meus pais, fiz a minha parte. Esse sentimento de dever cumprido vai te alimentar durante todo o restante da sua vida. Que você também, quando chegar o seu dia, você viverá, até chegar os seus dias, você viverá dias de paz. Ao contrário daquele que não entendeu a importância de honrar pai e mãe, e que teve uma vida dissoluta, uma vida de rebeldia, teve uma vida sem preocupações, trouxe trabalho, deu trabalho aos seus pais, já era homem maduro, já era mulher madura e permanecia dando trabalho aos pais. Há um tempo para todas as coisas. E o seu tempo, sendo filho, é de honrar o teu pai, é de honrar a tua mãe. Um bom exemplo de filho? Jesus. Este sim, um bom exemplo de filho. Em toda a sua trajetória, honrou seu pai, Deus. Em toda a sua trajetória, honrou com glorificação, com exaltação, merecimento a Deus, deu crédito àquilo que Deus falava com ele. Você lembra da história que ele foi caminhado para a cruz? E no momento de cruz ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, permita que eu não passe por esse processo. Se for possível, me tire desse momento de sofrimento. Mas como filho que era, obediente que era, honrando a seu pai, a oração dele continua: olha, pai, mas se não for possível, se não tiver outra forma, se essa é a única forma que o Senhor tem determinado, se essa é a única forma que o Senhor tem determinado, então que seja feita a sua vontade. Isso é o exemplo de um filho que, mesmo, muitas vezes numa visão mais humanista, ia passar por um processo de perda, de dor, mas ele sabia que aquele gesto, aquele momento serviria para salvar uma multidão de pessoas. Era o caminho necessário para que uma multidão de pessoas também chegassem ao Pai através da salvação. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e, sendo o Cordeiro de Deus, o sacrifício para a salvação dos homens, ele não fugiu à responsabilidade dada pelo seu Pai. Quer um bom exemplo de filho? Jesus, que mesmo com perda, aparente perda pessoal, se entregou à vontade do seu Pai e hoje reina com Deus. Então pensa direitinho. Eu espero que esse mandamento de honrar o pai e mãe, essa palavra de hoje,
ela encontre sim no teu coração um espaço de forma que você aprenda. De forma que você, entendendo, você aplique no seu dia a dia, que você saia aí desse vídeo, vá lá no seu pai, vai lá na sua mãe, dê um grande abraço neles, um grande beijo neles e diga a ele o quanto você ama e se corrija se houver a necessidade, peça perdão por aquilo que você praticou até o dia de hoje, pelas formas como você expressou as suas necessidades, pela forma como você tratou, como você discutiu com seu pai determinadas situações, determinados assuntos. Vai lá nesse dia e peça perdão à sua mãe pelas ordens que ela te deu e você não cumpriu. Vai lá, dá um abraço nos seus pais nesta manhã. Peça perdão sim pela sua desobediência. Peça perdão por você ser uma pessoa turrona, difícil, que não acata, que não respeita o que o pai te orienta. Peça perdão a Deus e peça perdão aos seus pais, porque eles não estudaram e você estudou. E porque você estudou, você acha que você está numa condição melhor e maior e mais importante do que os seus pais. Então que nessa manhã você possa sim se aproximar dos seus pais e dar um grande beijo, um grande abraço, reconhecendo a bondade de Deus de tê-los colocado na sua vida. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço nessa manhã porque o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos deu esse dia e nos deu um assunto tão importante para tratarmos, ó Deus. O seu mandamento de honrar pai e mãe é algo que mexe com o profundo do meu coração. Haja vista a importância que têm os nossos pais. Haja vista, Senhor, que com o passar dos anos nós entendemos de fato e de verdade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas anjos que estavam ali nos guardando, nos protegendo, nos dando encaminhamento para as questões da vida, nos formando como pessoas e formando como pessoas que lá na frente seriam também pessoas que cuidariam dos seus. Então, nossos pais são, Senhor, de extrema importância e por isso que o Senhor nos orienta através... o Senhor não nos orienta, o Senhor nos manda a honrar os nossos pais, trazê-los em alto apreço. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer nessa manhã pelos meus pais. Quero te agradecer pela vida do meu pai Wilson, que já se foi. Mas eu quero te agradecer pela vida dele aqui na terra, pelos dias que o Senhor nos deu e pelo aprendizado e pelo ensinamento. Quero te agradecer pela vida da minha mãe, Ivonete, que está conosco ainda e que tem sido uma mulher forte, uma mulher guerreira, tem sido uma mulher que tem trazido ensinamentos e que tem ensinado seus filhos o caminho do Senhor, o caminho da graça, o caminho da salvação. Uma mulher que todas as vezes que eu penso num texto bíblico, eu lembro do texto do teu servo apóstolo Paulo, que ele diz que pode tudo naquele que te fortalece. E eu vi minha mãe passar por diversas circunstâncias nessa vida. Boas situações, situações ruins, situações de alegria, situações de dor. E agora, aos 76 anos de idade, ela também permanece firme na tua presença, firme como a matriarca, 8 filhos. E então eu lembro de Paulo dizendo que tudo pode naquele que fortalece. E minha mãe é da mesma forma. Ela chegou até aqui porque o Senhor tem fortalecido, aprendeu a viver as diversas situações. E eu te louvo, eu te agradeço porque isso tem sido ensinamento ainda hoje para mim. Obrigado, Senhor, pela vida da minha mãe. Peço também nessa manhã que o Senhor abençoe a vida de
todas as mães e pais desses amigos que têm me ouvido, Senhor. Alcance cada casa, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, que aprendam a honrar seus pais, que aprendam a obedecer seus pais e que decidam que serão obedientes e que decidam que serão filhos que honrem seus pais. Muito obrigado por tudo, Deus. Senhor, dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana na Tua presença, uma semana cheia da Tua graça. Dá-nos uma semana cheia da Tua alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus te abençoe. Tenha de novo uma semana de bênção, uma semana de vitória. Semana que vem estaremos novamente juntos e vamos falar do sexto mandamento. Sexto mandamento. Eu fechei a página que estava marcada aqui, não sei decor todos os mandamentos, mas eu acredito que o sexto mandamento é não matarás. Achei, não matarás. E falaremos então desse mandamento. Sim? Quarta-feira, 20 horas, Rua Desembargador Silva Pereira, culto na igreja em São Mateus, Comunidade Cristã Fonte de Vida. Sexta-feira, 20h30, nós temos uma reunião de oração no mesmo lugar. E no domingo, às 18h30, culto da família ali naquela comunidade. Sim? Dia 24 de novembro, não esquece de marcar na sua agenda. Temos lá a reunião de casais. O tema será a tenda de Sara e nós vamos entender o que essa tenda de Sara tem tanto, o que Sara tem tanto a ensinar através dessa tenda, né? A figura aí da história bíblica. Sim? Deus abençoe vocês com uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos. Até a semana que vem.